Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor Público da Secretaria de Estado de Administração. Na nossa edição de hoje, teremos a presença do nosso diretor de Gestão de Pessoas da SEAD, Fábio Lima, que vai trazer alguns esclarecimentos sobre 13º salário, texto constitucional de férias e vida funcional do servidor, além da presença do sargento Cairon Rodrigues, que vai falar um pouco sobre educação financeira e prevenção ao superendividamento. Eu peço que você possa conhecer a nossa plataforma capacitacam.ac.gov.br. Lá vocês têm uma gama de cursos que estão lá à disposição para que vocês possam consumir e assim ter mais habilidade nas suas funções. Além, é claro, do nosso canal DECAP Oficial. Peço que você possa curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que o intuito desse podcast é exatamente estarmos difundindo as informações para os nossos colegas de trabalho. Então não deixe de compartilhar. Passando agora para o nosso primeiro quadro, Fala Servidor, qual é a sua dúvida? Obrigada, diretor de Gestão de Pessoas Fábio Lima, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, quero agradecer aqui a participação. Priscila, muito obrigado. Cairon, aqui que já é um parceiro da Polícia Militar com a SEAD, nos nossos RHs itinerantes, nas nossas palestras junto aos servidores. Então, a Diretoria de Gestão de Pessoas hoje é uma diretoria da Secretaria de Estado de Administração, que é uma secretaria transversal e que trata basicamente da parte mais sensível do corpo dos nossos servidores, que é o bolso. Com certeza. Estamos falando da folha de pagamento como um todo e da vida funcional, sim, onde nós damos o suporte para todos os órgãos que já têm algumas situações descentralizadas, mas onde hoje o processamento massivo da folha acontece lá conosco na SEAD. Muito bem. Bom, nós disponibilizamos no podcast, na primeira edição desse podcast, um QR Code, exatamente para você, servidor, encaminhar suas dúvidas, qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre sua vida funcional, sobre férias, qualquer outro assunto que você queira esclarecimentos. E das respostas que nós tivemos, o que mais nos chamou a atenção foi a questão do 13º salário. Então, compilamos algumas perguntas e espero que o nosso diretor possa trazer alguns esclarecimentos. Dentre elas o 13º salário, que é pago a primeira parcela em julho e a segunda parcela, a última parcela, em dezembro. Quais são os descontos, o que o servidor pode esperar? Vamos chamar a atenção dele em que sentido? Então, vamos lá, Priscila. Até o Cairon vai poder complementar um pouco o que eu vou falar aqui acerca dessa antecipação. Essa antecipação é justamente uma forma que o governo do estado viu de melhorar um pouco o vencimento do servidor naquele mês e aliviar um pouco aquelas contas que surgem na metade do ano, geralmente. E foi uma decisão gerencial de antecipar 50% do valor líquido do salário. Eu digo líquido porque a maioria dos nossos servidores não entendem muito o cálculo que é feito e quando chega a segunda parcela em dezembro eles se assustam um pouco com aqueles descontos dos encargos sociais que entra em imposto de renda mais previdência social. É um susto, viu, né? Exatamente. Assim, é um susto. Mas assim, a dica que a gente dá sempre é que o servidor fique sempre bem atento. Ele pode fazer o cálculo manual, ele pode estar tirando dúvida na folha de pagamento do próprio órgão, no Departamento de Recursos Humanos da secretaria onde ele trabalha, do órgão onde ele é lotado, ou pode se dirigir à própria folha de pagamento da SEAD, que a gente sempre está de portas abertas para esclarecer essas dúvidas. Geralmente essas dúvidas não vêm muito na primeira parcela, sim, como eu estou dizendo, ela vem agora. Ontem foi acabado de anunciar naquela audiência pública que nós tivemos, para a votação da nossa lei orçamentária anual, que o pagamento do 13º está previsto para dia 23, para todos os servidores ativos e inativos, com crédito em conta no dia 21, que é no sábado, para os servidores que possuem conta no Banco do Brasil. Uma coisa boa. E o pagamento de dezembro também, aqui servidor, vai estar pronto para os ativos dia 30 e os inativos serão pagos dia 27.
E no dia 30, que é numa segunda-feira, será acreditado no dia 28, num sábado, para também quem tem conta no Banco do Brasil. Então, se o servidor tiver alguma dúvida quanto viu lá o contra-cheque, o que caiu na conta, então, dia 23 ele já pode ir lá na SEAD para fazer aquele questionamento básico, né? Por que descontou isso? Geralmente, o que acontece? A gente indica a SEAD como um dos últimos caminhos, porque hoje nós temos descentralizado praticamente a folha de pagamento de todos os órgãos. Então, a gente passa essas orientações para os seus RHs, porque cada secretaria conhece a sua realidade. Sim, sim. Cada secretaria lida direto com as situações funcionais de seus servidores. Caso a dúvida não possa ser esclarecida, nós estamos de portas abertas. E nós também temos alguns canais e alguns grupos de WhatsApp onde as pessoas já têm acesso e já participam para a retirada dessas dúvidas. Ótimo, bem legal. E aí, Sargento Cairo, isso é bom para o servidor? O servidor está usufruindo da melhor forma desse parcelamento ou está indo na contramão? Vamos lá, quem tem o controle financeiro, né, ele consegue utilizar essa parcela da antecipação aí do 13º para quitar empréstimos. Isso é ótimo porque a gente retira juros, né, daquele saldo devedor. Então é excelente. Agora a gente vê a realidade lá no núcleo da Polícia Militar, é que uma boa parte já antecipou, né? Então as instituições financeiras, elas têm essa linha de crédito que disponibiliza para o servidor fazer a antecipação. Antes mesmo da antecipação do governo, os bancos já antecipam? No começo do ano ele já antecipa, já deixa disponível com uma taxa de juros ali razoável, né? Não é igual uma taxa de juros do consignado, mas ele está disponível e alguns fazem uso dessa linha de crédito. Quando cai, já fica diretamente no banco. Isso, complementando, geralmente em fevereiro ou março, o próprio banco já te disponibiliza essa linha de crédito dizendo, olha, se você quiser antecipar a sua primeira parcela do 13º, já estamos disponibilizando. Antecipado ou antecipar, né? Antecipação da antecipação. E geralmente no mês de agosto, julho ou agosto, ele já disponibiliza a antecipação da segunda parcela. Então, é aconselhável o servidor avaliar bem, porque cada situação é uma situação, não é isso, Sargento? Exatamente. E a gente precisa ver porque cada servidor pode estar passando por um problema diferente. Então, há necessidades e necessidades, mas é sempre muito bom, como o Sargento vai ressaltar lá mais adiante no nosso bate-papo aqui, essa questão de gerenciar suas finanças para evitar o superendividamento. Ótimo, muito bem. Bom, e uma das perguntas também que nos trouxeram foi que nós temos uma instrução normativa sobre a questão da concessão de férias e o texto constitucional. O que você pode nos esclarecer sobre essa questão que agora o texto constitucional é pago somente quando efetivamente o servidor entra de férias, não é mais aquela política de foi aniversário do contrato, tirei as férias ou não, eu recebo o meu terço. Então, Priscila, essa questão foi algo que gerou até muitas dúvidas ano passado, quando nós publicamos essa Instrução Normativa número 14/2023, que antes disso nós tivemos inúmeras reuniões com todos os responsáveis pelos RHs, para que todo mundo entenda a lógica da operacionalização hoje, do gozo das férias e do pagamento do texto constitucional. Eu estou há mais ou menos 18 anos trabalhando no Estado, com gestão de pessoas diretamente. Então, sempre foram pagos o texto de férias no aniversário do contrato do servidor, independente dele solicitar usufruto ou não. E isso gerava um problema lá na frente para todos os órgãos e principalmente para o ACA Previdência, que é onde aquele servidor vai se aposentar. Sim. Ele vai chegar lá com vários períodos de férias em aberto, porque por N motivos ele não conseguiu usufruir enquanto estava na ativa. E hoje, para o servidor receber o seu texto constitucional, ele tem que programar as suas férias. E isso, pessoal, não é só uma questão financeira. Isso é uma questão de saúde para o servidor. Com o servidor certeza. Precisa do seu descanso. Sim. No intervalo mínimo, Ninguém é uma máquina, né? Ninguém é uma máquina, ele precisa tirar pelo menos 15 dias. E com essa instrução normativa, nós damos a probabilidade, a possibilidade de você parcelar suas férias em até 3 vezes. Já que há uma necessidade no setor de trabalho, já que você não teve a liberação do chefe imediato para usufruto dos 30 dias, você pode pedir 10 dias, 10 dias, 10 dias, pode pedir 2 de 15. Então está liberado esse fracionamento. Esse fracionamento. Lembrando que o pagamento do terço é sempre no ato do primeiro fracionamento. Aconteceu de você pedir a sua programação de 10 dias para janeiro, você recebe o seu terço em dezembro. Aconteceu de pedir a programação para março, você recebe em fevereiro.
Lembrando também que na gestão normativa fica muito claro que foi algo que gerou uma certa dúvida e uma polêmica agora na folha de pagamento no final do ano, que o servidor não pode receber 2 terços condicionais dentro do mesmo período aquisitivo, certo? Por isso que a gente fala, servidor, sempre procure estar gerenciando a sua vida profissional, veja quantos períodos de férias você tem, quantos você tem aberto para usufruir, Sim. quantas licenças prêmio tem, veja se suas promoções, progressões estão tudo ok. Isso você pode estar solicitando para o seu RH, sua ficha de assentamento funcional. E aqui em primeira mão vou falar para vocês que em breve, no mesmo portal de acesso ao contra-cheque do servidor, nós estaremos disponibilizando o assentamento funcional do servidor, os relatórios de férias para ver quantos períodos ele usufruiu, quantas férias faltam a gozar. E se o servidor ele tem férias acumuladas lá de 2016, 2015, ele já recebeu o texto constitucional naquela época, certo? Porque a instrução normativa é agora de 2023. Então, só para deixar claro que ele não vai receber o texto constitucional novamente quando ele for gozar desses períodos que ficaram lá atrás, Exatamente. certo? Nós temos essas situações de férias bem antigas. Eu vou até agora puxar a sardinha aqui para a tua categoria, que é a Polícia Militar, Cairon. Sobrou para ti agora. São pessoas que a gente sabe que por necessidade da administração, pela, às vezes, falta de contingente para algumas situações, o servidor realmente fica impedido de gozar as férias. Mas antes da publicação da gestão normativa, nós fizemos um trabalho de 2 anos para conscientizar todos os gestores e chefes imediatos para que dissesse para o seu servidor que teria períodos aquisitivos acumulados para se programarem para ele usufruindo, justamente para não impactar no pagamento do texto constitucional quando no ato da implementação, que foi 2023. Então, teve todo um aviso secretaria lá atrás, teve todo né? um trabalhinho, que eu costumo dizer, foi um trabalhinho de formiguinha que nós fizemos, e a maioria das secretarias conseguiu cumprir isso, conseguiu enxugar essas programações que estavam acumuladas, e os servidores começaram a usufruir algumas férias para não serem prejudicados no gozo das férias e receber o seu texto constitucional de 2023 para cá da forma mais correta que pode ser. Na Polícia Militar isso foi ajustado, bem antigo já, essas reuniões, Sim, né? sim. Mobilizou e de fato na Polícia Militar tinha muito essa questão de não tirar as férias, né? E é questão de saúde mesmo, Sim, né? Porque sim. principalmente os órgãos da segurança, né? Trabalham sob estresse Sim. muito grande. Muito grande e acabavam por deixar suas férias ali acumuladas para quando fossem se aposentar, e isso acaba desaguando em saúde mental. Exato. Né? Exatamente. Então, Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Então, que bom. Exatamente. Por um lado foi ruim, tenho certeza que alguns acharam ruins. Por outro, É eu acho que porque- trouxe mais benefícios, Na verdade, né? a gestão normativa ela veio mudar um modus operandi que estava quase há 30 anos, que era esse pagamento no seu texto. Você não se preocupava. No dia do meu... Eu Sim. sou admitido em 10 de agosto de 94. Todo 10 de agosto de todo ano eu recebi, todo mês de agosto de todo ano eu recebia Sim. o meu texto, sem me preocupar em solicitar férias, em fazer requerimento, Sim. em ter a anuência do chefe, em me programar. E isso agora é meio que uma forma de dizer para o servidor, olha, você precisa se programar, você precisa ter o seu momento de descanso nesse intervalo de um ano, que todos nós precisamos. E isso também foi uma forma de incentivo, Sim, porque quer claro. queira, quer não eu tenho que me programar, senão eu não recebo o meu texto constitucional. Exatamente. Exatamente. Ótimo. Ótimos esclarecimentos, servidor. Fique ligado, viu, na suas próximas férias, quando for fazer o parcelamento. Outras dúvidas também que surgiram foi quanto à questão da vida funcional, que nós sabemos que a nossa vida funcional ela tem que estar ali certinha, porque senão isso deságua em descontos indevidos, somos pegos de surpresa quando vamos puxar o contra-cheque 48 horas ou 24 horas. Quais são os apontamentos que você nos traz para que o servidor já fique ligado e não tenha surpresas desagradáveis? Nós costumamos dizer que, assim, geralmente a gente está muito atento à nossa vida financeira. E esquece um pouquinho que a nossa vida financeira é o reflexo do que eu tenho dentro da minha vida funcional. Existe esse conceito de tudo que é meu funcional, ele resulta na minha vida financeira. E o servidor geralmente se atenta mais para o contra-cheque, que está disponibilizado sempre 24 horas ou 48 horas antes da data do pagamento. Ele vai lá
Ele entra no portal ac.gov, já gera o contra-cheque dele e verifica, esse mês veio menos plantões para mim, esse mês o meu banco de horas está errado, e ele já vai verificando essas situações, aí já começam as ligações nos DRHs da vida, aquele desespero. E assim, isso é salutar? Mas é muito importante também o servidor acompanhar como é que está a sua situação de anotações funcionais. Isso eu falo de enquadramentos de lei, mudanças de PCCR, servidores das carreiras que promovem e que progridem. É muito importante esse acompanhamento, para que ele acompanhe de fato se a administração, se a sua secretaria está fazendo de fato as anotações de forma correta, que não venham ali prejudicar. E é óbvio que a maioria desses que eu falei tem a necessidade de requerimentos e no caso das promoções para algumas categorias tem a necessidade de apresentação de projetos que são pré-requisitos para que ele promova. E ainda então, tem secretarias que são muito grandes, né? Como educação, saúde, PM, exato. Que às vezes algumas informações podem ficar perdidas. Hoje esses acessos são solicitados diretamente na vida funcional de cada órgão ou no RH de cada órgão, mas como eu falei para vocês e vou ressaltar, vai estar disponibilizado em breve. No ato da mudança do sistema de gestão de pessoas a partir de janeiro, esse acesso vai estar disponibilizado via portal do servidor, para que você entre com a sua senha do ac.gov, a mesma senha que acessa o contra-cheque, será possível você acessar o seu assentamento funcional e ter um esclarecimento maior de como está a sua vida funcional. Eu costumo brincar que antigamente, eu falo antigamente, parece muito velho, né? Não se entrega, por favor. Quando eu entrei no Estado, a gente trabalhava muito com as pastas funcionais dos servidores. Então, quando o servidor precisava de uma construção de um histórico para fazer um processo solicitando uma retificação de uma progressão ou de uma promoção, a minha chefe ia lá no RH, pegava a pasta funcional. Daquela pasta funcional, ela olhava portaria por portaria, isso eu estou falando, gente, de documentos físicos de 30, 40 anos, para poder construir um histórico dentro de um documento no Word, para disponibilizar para ele encaminhar dentro de um processo com um requerimento físico, para poder ser analisado pelo jurídico e dizer se ele tinha direito ou não. E hoje, com o advento das tecnologias, a gente percebe que está muito mais prático. Eu anexo 30 anos, 40 anos de histórico funcional do servidor em um arquivo em PDF, junto com um processo que eu acompanho pelo meu celular através do SEI. Então, lembrando que o SEI é uma ferramenta, esse recurso, né, tecnológico que ele acabou de enfatizar, é o nosso Sistema Eletrônico de Informações, SEI, que inclusive você encontra esse curso aqui no nosso canal do YouTube e também do nosso site capacitacão.ac.gov. E é uma inovação extraordinária, eu sei, porque ele faz um requerimento que já tem até o modelo, né, no próprio SEI e já manda direto lá para a vida funcional. Exato, é uma ferramenta que efetivamente ela foi estabelecido o uso obrigatório para todas as informações funcionais e de folha de pagamento e quaisquer outros processos a partir de 2019. Essa gestão apoiou muito o nosso governador, pensou muito nessa questão da agilidade nos processos, economia, na mudança desses fluxos, na economicidade, de fato, da gente estar deixando de imprimir papéis. E isso em 2019 foi implementado, como a gente fala, toda mudança, todo novo, ele gera algumas reações negativas, mas hoje garanto que todos os servidores não conseguem viver sem o uso e o acesso ao SEI. Com certeza, isso é verdade, Fábio. Lá eu trabalhei em 2012 na DRH da Polícia Militar. Eu consigo lembrar do cheiro das pastas. Então é uma situação bem... E aí chegava uma pessoa, eu quero fazer um requerimento, ter que ir atrás do modelo. Então a digitalização ela veio de fato para melhorar, não tem... Dá mais agilidade, né? Exatamente, é igual as finanças, né? Hoje nas finanças a gente tem uma finança digital, então a pessoa tem que aproveitar essa digitalização e fazer bem uso, o bom uso, né? E economizar com isso tudo, né? Eu não consigo me ver hoje indo lá no banco fazendo uma transferência ou um depósito em envelope mais. Eu nem lembro a última vez que eu fui no banco. Porque nós temos hoje o Pix, né? Que facilita a vida de todo mundo, ou a transferência mesmo direta através do aplicativo bancário hoje que nós temos. O cartão de crédito hoje é digital, então eu já não consigo mais me ver, nem lembro a última vez, eu brinco com todo mundo, eu nunca vi uma nota daquela de R$200 que saiu. Porque eu vi uma vez. Nunca vi fisicamente. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Faz tanto tempo que eu não vou a um caixa eletrônico para fazer qualquer coisa, assim, sacar um dinheiro, porque tudo hoje é feito digitalmente. Mas da mesma forma que o SEI gera essa questão, ainda tem pessoas que querem fazer o TED.
né? Tem pessoas que querem cheque, entregar cheque, Exatamente, pagar é. com cheque. Então a gente tem isso também no Não, mundo das é Só finanças, né? confia se entregar, Isso, se pegar, exato. né? E entregar. Se alguém faz Exato. TED, eu faço, só faço TED. Exato. Mas poderia fazer o Pix, né? Não, Exatamente. é grátis. Eu brinco que hoje é a área comercial que já não se enquadrou nessa questão de ter um QR Code para receber um Pix ou uma máquina de cartão de crédito que aceite o cartão digital, etc. Ela está Exato. ficando para trás. É. Com E certeza. nós temos ainda alguns comércios tradicionais, inclusive aqui de Rio Branco, que não aceitam esse tipo de transação eletrônica. Sim. Tem muito. Caramba. E teria mais algum esclarecimento que você gostaria de nos trazer sobre outro assunto que você também acha que é relevante, o servidor já ficar sabendo nesse final de ano ou para o início do ano que vem, janeiro, fevereiro, carnaval? Olha, é mais uma dica mesmo de como o servidor pode complementar essa questão dos seus requerimentos. O servidor, costuma brincar com os nossos colegas, inclusive, de que o servidor ele tem direito a requerer tudo que ele quiser. Não necessariamente ele vai ter deferido aquele Atendido. Com pedido. certeza. Então, muitas vezes o servidor reclama um pouco no trâmite processual, no fluxo, e a gente entende que às vezes é uma falta de instrução lá na ponta, e a gente esclarece que uma vez você, antes de entrar com o requerimento, sente com o chefe do seu RH, Sim. esclareça a situação para ele entender o que de fato você quer, para que você faça um requerimento bem embasado e com os documentos complementares em Exatamente. anexo. Para quê? Um processo bem instruído, ele é um processo que não demora na sua análise e conclusão. Exatamente. Eu sempre digo é. isso. Então, sempre servidor, sente com o seu RH, converse, tire dúvidas antes de fazer um requerimento de forma aleatória ou de que algo que você acha que entendeu de fato como funciona o fluxo e às vezes o RH tem uma forma melhor de lhe orientar, inclusive no apenso dos documentos, que é o que mais a gente atrasa no Isso. trâmite, essa questão de voltar para o RH para poder ser incluído um documento que poderia estar no processo bem instruído desde o início. Lembrando que a fase administrativa, a gente tem que pensar que é como se fosse a gente estivesse entrando com um processo judicial. Tem ali a petição inicial, mas no administrativo é só o requerimento, temos que juntar provas, ficha funcional, folha de pagamento, juntar todos os documentos que possam realmente demonstrar que algo está Muitas errado. vezes relatório de ponto. Isso, relatório de ponto, porque alguns órgãos ainda funcionam, né, na folha, embora eu creio que a gente esteja avançando na questão do Sim. ponto web, né? Mas tudo servidor que você puder juntar ao seu processo para que você tenha êxito é fundamental para que você possa alcançar os seus objetivos. Então, obrigada, Fábio, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que você ainda vai retornar aqui algumas vezes para trazer mais esclarecimentos. Lembrando, servidor, que você pode acessar o nosso QR Code e encaminhar as suas dúvidas sobre esse assunto e sobre qualquer outro que você precise no âmbito da administração pública estadual. Agora vamos para o nosso DECAP em pauta com a presença do sargento Cairon Rodrigues, que é economista, pós-graduado em perícia e direito bancário e vai nos trazer alguns esclarecimentos sobre educação financeira e prevenção ao superendividamento. Obrigada, Cairo, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre a satisfação estar com os senhores. Estivemos no RH itinerante, né, da SEAD, e a gente percebe que é um foco, né, da gestão, a qualidade de vida. Então, o servidor, ele observa agora, a gente consegue verificar que tem muitas ações direcionadas à qualidade de vida. O podcast aqui é e a gente está aqui para contribuir nesse tema, né, de educação financeira, né, e prevenção ao superendividamento, que é um tema muito importante, né, tem muitas pessoas, milhares de pessoas enfrentando esse problema atualmente no estado e no país, né? Nós temos dados alarmantes, são 73 milhões de pessoas endividadas com nome sujo. No Brasil. No Brasil. E o Acre, ele está em torno de 45% das pessoas com o nome sujo. Tá? 80%, mais de 80% das famílias endividadas com dívidas, mas colocando em ordem ali da forma que dá. Então, é um tema que tem uma extrema importância e nós temos que tratar isso na sociedade. Porque ainda é um tabu, né? É um tabu tanto para os servidores militares como para os servidores civis, eu creio que para a população em geral.
E isso é um núcleo que tem dentro da Polícia Militar? Como é que funciona? Exatamente. Em 2021, eu fui convidado pela Tenente Coronel Elisângela e o Capitão Souza Júnior. Nós fizemos uma reunião e o que é que a Polícia Militar precisa. Nós identificamos na folha de pagamento que um alto percentual de militares estava com a margem toda comprometida. Então a gente ia percebendo que as pessoas estavam vivendo, precisando do extra, né? Precisando de fazer serviços extras para complementar a renda. Já contando com o extra, que o extra era o salário. Exatamente, né? Aquela questão de olhar o contra-cheque e já ficar, será que caiu todos os meus extras que eu fiz esse mês? Porque de fato as finanças, né, elas têm gerado uma necessidade muito grande desse nosso atendimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso núcleo, né? Sim. Em 2021 nós criamos o núcleo, temos 3 tipos de ações: as palestras, a disciplina de educação financeira, para quem entra na Polícia Militar ele já participa da disciplina de educação financeira. Temos as parcerias estratégicas que nós fizemos com o PROCON e a Defensoria Pública. Que é para os servidores em geral. Isso, né? Exatamente. Então até a gente cita, se a pessoa está precisando de um atendimento, a gente sempre cita que tem o núcleo do superendividamento no PROCON, que tem feito um excelente trabalho, e tem também o núcleo do superendividamento lá na Defensoria Pública, que é ótimo. Então, quando a gente não consegue ajudar esse militar, a gente passa para Então, só para ficar bem claro para o servidor, quando o militar ele está nessas condições, ele vai lá no núcleo da PM. Eu, enquanto civil, se eu estiver nessas condições, eu vou na Defensoria ou no PROCON e procuro esses núcleos, certo? Exatamente. Ótimo, Essas são ótimo. as duas fontes. E só para ficar um pouco mais claro, educação financeira é aquele que está com saldo positivo, está com as dívidas em dia, não está no negativo, está conseguindo ali o seu mínimo existencial, e o superendividamento, na verdade, é aquele que já está ali enrolado, devendo mais do que pode, o cartão de crédito já estourado. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Vamos falar, a pessoa está saudável financeiramente, ela está ali gastando menos do que ganha. Isso é um pequeno percentual da população que consegue, né? Exatamente. Hoje nós temos diversas ferramentas que atrapalham um pouquinho esse processo. Por exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito tem sido uma ferramenta que quando ele tem um mau uso, ele gera prejuízos na vida financeira das pessoas, gera prejuízo na família, gera prejuízo na sociedade. Que a gente conta o cartão de crédito como se fosse o nosso salário, dinheiro ali, né? Isso, o nosso salário, a né? gente até conversa sempre que ele é uma força falsa. Exatamente. Porque você vai pagar juros se você não se organizar, e você termina achando que aquilo é uma complementação da sua renda mensal. Assim como o cheque especial, né? Tem pessoas que têm um Exatamente. valor alto de cheque especial e está todos os meses utilizando. Isso não é salário, né? De fato, a pessoa tem que ligar um alerta que aquilo ali está pagando uma pensão para o banco. Né? Então, eu acho, Cairão, que além do cartão de crédito, que já é uma forma que há muito tempo já está dentro das nossas vidas, que a gente vem utilizando, eu acho que agora, recentemente, a gente já falando já desse mundo digital, a gente está aí com a regulamentação das bets no Brasil, que é algo que foi feito um levantamento a nível nacional, então muita gente se endividando por conta dessas casas de apostas. Sim. Isso também acho que tem que ser ressaltado, porque tem jovens fazendo mau uso do pouco que ganham para gastar nessas casas de apostas, que a gente sabe que o lucro vai inteiramente para elas. A casa sempre ganha. Tem aquele ditado que diz que a banca sempre ganha, né? Então, nesse caso, a casa de apostas sempre vai ganhar. Então, tem que ter algo voltado para isso aí, principalmente para a nossa juventude, eu acho. Qual é a nossa dica, né, para relação a apostas esportivas? Pessoas sempre... Tem amigos que falam, cara, eu estou ganhando, eu estou fazendo muito dinheiro. Eu falei, me mostra a planilha. Porque a planilha é como se fosse os lançamentos, né? Ganhei, perdi. Se está positivo o saldo, continue, legal, ótimo. Mas se o saldo está negativo, primeiro mês negativo, segundo mês negativo, terceiro mês negativo, isso já pode estar afetando as suas finanças pessoais. Tem gente que faz empréstimos para apostar. É esse ponto que eu ia querer trocar contigo, que existe uma diferença muito grande onde você pegar algo que já tem um compromisso, dinheiro, exatamente, e investir. Há uma confusão, eu queria que tu esclarecesse um pouquinho para os nossos ouvintes aí. A questão da diferença entre você comprometer algo que já está dentro da sua renda ali, a parcela de um carro, pegar um consignado para investir ou fazer um jogo desse,
ou investir de fato. O que seria investir de fato? O que você vai estar utilizando de um recurso para investimento? Bom, eu gosto sempre de falar que tem pessoas que têm empréstimos e têm investimentos. Só que muitas vezes o investimento, ele não paga os juros que você está pagando naquele empréstimo. Então é muito melhor você pegar o seu investimento, liquidar, se for um carro a mais, dinheiro na poupança, vende o carro, retira o dinheiro na poupança e liquida antecipadamente os empréstimos. Muitas pessoas que a gente atende não sabem que isso é uma resolução do Banco Central, que você pode, de fato, pegar o dinheiro e antecipar as parcelas do empréstimo. O Fábio contou mais cedo que já fez isso no financiamento imobiliário, né? Sim. E foi muito bom, a gente tem excelentes resultados. E sempre quando antecipa é direito do servidor... Retirar os juros. Retirar os juros. Exato. Isso é... Direito do consumidor, É direito né? do consumidor. Com Tem uma certeza. resolução sobre, né? Isso, e o que a gente paga de alta, a pessoa está endividada. O que gera o endividamento é os juros, né? Você pega um empréstimo e aí você vai acumulando diversas linhas de empréstimos e isso gera uma forma de capital ali que você não consegue mais nem comprar o básico, que a gente chama que está prejudicando o mínimo existencial da pessoa. Isso seria o superendividamento? Exatamente. Eu atendo casos de pessoas em situação de superendividamento, né? E a pessoa chega com um problema no coração, por exemplo, e não tem dinheiro para comprar remédio. Está vivendo de doações, sacolão, pessoal da igreja apoiando. Semana passada eu atendi uma senhora que estava há 4 meses sem receber o salário dela. Nossa. Então, além de ter toda a margem do consignado comprometida, ela ainda pegou CDCs, o cheque especial, pegou em todos os tipos de empréstimo, só não tinha o agiota. Mas isso comprometeu 100% da renda dela e ela me disse, chorou no atendimento. Com certeza. E aí ela disse que não sabia mais o que fazer e, de fato, eu gosto de pegar casos assim porque, para mim, fica fácil ajudar uma pessoa como essa. Sim. Porque todos esses descontos em conta correntes, eles são opcionais, tá? Então, é bom ressaltar que aquele desconto que vem lá na sua conta corrente, o CDC, o cheque especial, cartão de crédito, eles são opcionais. Não é para o servidor deixar de comer, deixar de... Quando você fala opcional, é o que ele pode pagar no boleto? Exatamente. Ele pode... Porque assim, quando ele faz o contrato, tem lá 20 folhas, ele sai assinando todas e não lê, né? Então, o que tem dizendo lá? Que ele autoriza o desconto na data que o empréstimo, ou que o salário cair. Sim. Então, o governo está lá, o governo do estado paga em dias, né? É excepcional essa questão. A gente tem isso como um ponto positivo do nosso governo, que paga o salário em dia, mas a pessoa vai... Antecipadamente, tá? Antecipadamente. Então, aí o servidor vai lá depois de um mês de trabalho, né? Como que a pessoa vai se sentir motivada se você não tem o seu salário? Não, é culpa do Estado. É culpa de uma cultura que a gente vem acumulando, né, no nosso país, cultura do consumo, cultura do crédito excessivo. Hoje a gente entra no celular, no aplicativo do banco, eu desafio os senhores, abre o seu celular, tem lá Shopping Banco, Shopping Banco do Brasil, Shopping Itaú, você tem um shopping dentro do banco, então você não precisa ir mais ao shopping para gastar. Então, dentro do seu próprio banco tem um shopping. Então, e outra... Não sabia disso. Tem. E aí você finaliza as aberrações com relação às ofertas de crédito, às novas ofertas de crédito. Você vai fazer um Pix, você tem dinheiro na conta. E aí, você quer fazer como esse Pix? Aí ele dá 2 opções. Sim. Pix com dinheiro na sua conta ou Pix com dinheiro do seu cartão. Ninguém sabe, boa parte das pessoas não sabe que quando clicar em fazer pelo cartão, vou ganhar milhas. Está pagando juros e um juros altíssimo. Para quê se você tinha um dinheiro na conta? Não. Entendeu? Então são armadilhas. Mais uma dica, viu, servidor? São armadilhas do sistema financeiro. Ontem eu recebi uma mensagem, sua fatura fechou. Achei interessante. Parcele em 15 vezes para aliviar suas finanças. Sempre aparecem essas mensagens, né? Uma fatura de 5 mil ia para 15 mil reais, o saldo final pagando parcelado. Quem é que vai fazer isso, né? Esse é uma das piores linhas de crédito, né? A do cartão de crédito. Então, o Brasil ele é reconhecido como o recordistas em juros de cartão de crédito. Nós tivemos uma lei ano passado que ela limitou
os juros do cartão de crédito, o que é que os bancos estão fazendo. A FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos, eles criaram, ontem eu vi a notícia, uma linha de crédito que, se você está com o cartão atrasado, você pode pegar essa linha de crédito para quitar o cartão. Porque essa outra linha de crédito não tem nenhuma lei que limita a quantidade de juros. E o cartão de crédito hoje é o nosso único dando produto. Um jeitinho, Exatamente. Jeitinho. O sistema vai se encaixando ali, né, de uma forma de ter seus objetivos. Dá muito lucro. E do jeito que dá muito lucro para os bancos, eles têm lucros bilionários e sempre aumentando esses lucros. Enquanto isso, a gente, com falta de educação financeira, né, a gente vai amargando uma sociedade cada vez mais pobre, né? Os reflexos, falta de emprego, né? Nós dependemos do servidor público no Estado, né? Nós precisamos que o servidor público esteja ativo na economia local, fazendo compras, mas nós observamos que o consumidor, infelizmente, ele está endividado. E nós temos que, ações como essas, né, que esclarecem, que trazem novidades, uma luz, né? E a gente cita que tem solução, senhores. O senhor não está sozinho. Quando a gente está em atendimento, a pessoa está endividada, o senhor não está sozinho. Tem milhões de brasileiros nessa situação e tem diversas pessoas no Estado que podem lhe ajudar e você... E digamos que eu estou ali com a minha folha de pagamento comprometida em 70% de consignado. O que eu posso fazer de imediato? Tem alguma coisa que eu possa fazer, Fábio? Olha... Antes de procurar a defensoria, antes de procurar o PROCON, ou antes, se eu for militar, procurar o núcleo? Hoje não pode chegar a esse percentual, porque hoje, por lei, a gente só pode comprometer 35% da remuneração para empréstimos consignados. Acontecem situações onde o servidor chega a 70% ou a 75% de descontos, juntando os 35% do consignado, mais decisões judiciais, como pensão alimentícia, ou outras reclamações, que isso, por lei, tem que estar descontado. Então, geralmente, relacionado ao consignado, você pode entrar com requerimento pedindo revisão. Na própria SEAD? Na própria Secretaria de Origem. Isso vai tramitar porque a gente faz o intermédio junto às instituições financeiras. Certo. Mas o correto sempre é você tentar negociar direto com a instituição financeira. Entendi. Porque hoje o Estado, ele é um intermediário dessas negociações. Nós não definimos quanto o banco vai lhe dar, nem definimos o juro. A gente é responsável por gerenciar esses descontos e gerenciar a sua margem, que vai num arquivo lá para o portal da Fênix, que é a empresa que gerencia todos os consignados e que disponibiliza essas informações para as instituições financeiras. Então, o servidor, geralmente, é muito melhor ele procurar a instituição financeira diretamente para tentar negociar. Caso haja uma negativa, ele entra administrativamente e o Estado faz essa intermediação. Entendi. Aí não deu certo mesmo, aí tem que procurar os outros meios. A Defensoria Pública ajuda bastante. Exatamente. Ótimo, ótimo. E se eu tenho uma educação financeira, uma vida saudável financeiramente, o que eu poderia entender como reserva de emergência e reserva de oportunidades? Como que eu posso fazer essa diferenciação? A reserva de oportunidades é aquela que eu posso aplicar meu dinheiro em alguma coisa? Como é que a gente pode trazer esse esclarecimento? Bom, eu gosto de tratar a reserva de emergência. Para a pessoa ter uma reserva de emergência, ela já tem que ter liquidado todos os empréstimos. Fez a reserva de emergência, aí ela vai partir para investimento. Esse dinheiro vai ter que estar em algum local, na poupança, no CDB, em investimento, por exemplo, em qualidade de vida, em educação. Energia solar tem sido bastante indicado pelos especialistas, porque todos precisamos de energia. A energia vem subindo todos os anos, né? Então, eu já tenho 3 sistemas de energia solar, estou super satisfeito com o resultado. Tá, então, a energia solar, se você não está com uma reserva de emergência, se você não tem capital para fazer investimento, você pode, inclusive, fazer um consignado. Tem muitos militares, muitas pessoas que a gente conversa, que fez um consignado e investiu em energia solar. Por quê? É uma conta que você vai ter mensalmente. Então, é um tipo de investimento excelente, tá bom? Ótimo. Teria mais algum esclarecimento que você gostaria de trazer para os nossos servidores sobre o tema que nós estamos discutindo? Alguma pauta que é sempre recorrente, que chega para vocês lá no nosso núcleo? Ou outras dicas além dessa que você nos deu agora? Bom, vamos assim
mais importante, né? O que é mais importante hoje? Como nós estamos tratando de educação financeira, prevenção ao superendividamento, o que é mais importante? Que os servidores, eles foquem no seu mínimo existencial. A gente vê pessoas que estão sem dinheiro para alimentação, que estão sem dinheiro para comprar remédios, para comprar o básico para sua família e acha que o que o banco faz, os descontos, são naturais, são normais e que ele é obrigado a pagar aquilo. Inclusive, a gente tem essa informação que o gerente do banco fala que ele é obrigado, você é obrigado a pagar, você não pode fazer a portabilidade do seu salário porque você está devendo o nosso banco. Interessante essa questão da portabilidade. Exato. Então, eles mentem, infelizmente, eles mentem para o servidor, né? E mentem para o consumidor e O gerente é nosso amigo? Não, a gente sempre gosta de falar, né? O gerente do banco não é seu amigo. Então, o superendividado, ele chegou nessa situação fazendo tudo que o gerente indicou para ele. É sempre assim, não, o gerente me ligou, indicou para fazer um refinanciamento, o gerente fez aquilo. No final, ele fez tudo que o gerente pediu, mas ele chegou lá, né, na questão, no esgotamento das suas finanças, sem ter linha de crédito. Então, o que a gente tem a dizer com relação ao superendividamento? Nós temos o PROCON, o Núcleo do Superendividamento, que pode ajudar, né? Um exemplo da questão do cancelamento de descontos, é importantíssimo. A pessoa está lá, está com 50% lá, 60% da sua margem comprometida. Lá no banco cai para ele o restante. Uhum. E lá eles descontam o salário dele. Enfim, ficou tudo no banco, né? Ficou nos consignados, ficou em CDC, ficou em outros produtos bancários. Isso é natural? Não é. É a única renda dessa pessoa. Então, ela pode fazer um requerimento para o banco, transforme esses descontos em boleto e aí você vai poder escolher, vou pagar minha energia, vou pagar minha conta de água, vou pagar o telefone, ok. Agora dá para pagar uma parcela do empréstimo. Eu vou lá e pago, só que é opcional. É opcional, então a pessoa pode escolher por isso. E aí o banco, muitas vezes, recusa aquele documento. Aí é a hora de acionar o PROCON, o Núcleo do Superendividamento. Essa semana passada, eles fizeram um ofício informando lá para o Banco do Brasil que o consumidor não autoriza descontos na conta corrente. Então, o nosso trabalho lá no Núcleo tem sido, de fato, resgatar essas pessoas, o mínimo existencial, uma garantia constitucional, né? De a pessoa ter o básico para sobreviver. E, infelizmente, os bancos eles estão ultrapassando essas margens e transformando o nosso servidor praticamente, não sei nem qual a palavra adequada, né? Mas imagina uma pessoa que trabalha o mês inteiro e não consegue sacar o seu salário. Isso é péssimo, não tem palavras. E, infelizmente, poço, né? a pessoa em situação de superendividamento, ela está isolada socialmente. Muitas vezes os filhos não visitam ela. O Serasa coloca lá como dados que a população mais afetada é de 42 a 60 anos. Então, aquelas pessoas que já estão pensando na aposentadoria, no nosso caso, na reserva remunerada, têm filhos, muitos deles não têm empregos, e aí fica tudo na conta do servidor. Esposa, muitas vezes o esposo não trabalha, então aquele servidor é responsável pela família. E nós temos que pensar também na sociedade, né? Se o banco fica com todo o dinheiro, será se os bancos gastam dinheiro no Acre? Pouco. Quase não gastam dinheiro no Acre. O dinheiro sai do Acre, sai inclusive do país. Então, é uma atenção especial que nós temos que ter. Nós temos que incentivar essas ações de educação financeira, esses programas. A lei traz que as instituições têm que fazer isso e a SEAD, o DECAP, nós temos inclusive um curso, né, marcado para o ano que vem de fazer sobre educação financeira para os servidores, fazer isso de forma digital para que alcance os municípios. Exatamente. É importantíssimo alcançarmos se nós temos pessoas isoladas socialmente aqui em Rio Branco, imaginem lá em Santa Rosa do Purus, o que o gerente do banco falar para ela, ela vai achar que é verdade, né? Com certeza. E muitas vezes não é. E a gente tem saída, né? Essa solução do superendividamento, ela tem saída. Núcleo do Superendividamento no PROCON, Núcleo do Superendividamento na Defensoria Pública, tem ajudado milhares de pessoas. Tem algum meio digital que ele também possa procurar ajuda? Algum site no Banco Central? Algum aplicativo? De repente, ele não consegue acessar a Defensoria e nem o PROCON?
O Banco Central tem dezenas de ferramentas. No site? Sim, na Polícia Militar nós temos um canal digital, né? Nós temos atendimento por WhatsApp, nós fazemos videochamada para atender esses consumidores, os militares do interior do estado. Então nós temos que ter essa plataforma digital. Agora, com relação ao PROCON e à Defensoria Pública, eu não sei te responder, Priscila, nesse momento. Entendi. Nós temos que verificar. Certo. Então, obrigada, Sargento Cairo. Eu tenho certeza que você, servidor, já acendeu o alerta para algumas questões, já está aí pensando como é que pode passar esse final de ano mais tranquilo, aproveitar a parcela aí do 13º salário para estar quitando alguns empréstimos. E o nosso objetivo enquanto Podcast é exatamente isso, trazer essa capacitação de uma forma mais clara, mais objetiva, para que você tenha uma certa clareza do que você pode fazer. E estamos encerrando por aqui esta edição. Gostaria de pedir mais uma vez que vocês acessem a nossa plataforma capacitacão.ac.gov.br, continue acessando o nosso YouTube, curta, compartilhe, esse canal é feito para vocês, além também do site do governo, a agência de notícias do governo, que sempre está trazendo inovações, está trazendo reportagens importantes sobre o governo do estado do Acre. O nosso Instagram da SEAD também está disponível. E, finalizando, nós temos ainda o nosso QR Code, que você pode estar encaminhando as suas dúvidas. Ano de 2025 nós estaremos de volta. Precisamos muito dessa devolutiva de vocês para que a nossa próxima edição também seja um sucesso. Obrigada pela sua participação.